Muito bem, vamos continuar acompanhando. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado e que a gente continue aqui ao longo desse 2025 analisando outros casos internacionais. Um bom dia e até a próxima. A gente segue falando sobre Coreia do Sul, mas agora com o Éder Diego, que é professor de geopolítica. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. As últimas informações sobre a Coreia do Sul relatam todo esse clima de forte tensão. Há cerca de 200 agentes do Serviço de Segurança Presidencial e soldados de uma unidade militar posicionados dentro da propriedade oficial da presidência sul-coreana, bloqueando a ação das autoridades que tentam prender o presidente. A ordem de prisão tem validade até a segunda-feira e permite que a polícia mantenha Yoon Suk-yeol preso por, no máximo, 48 horas para interrogatórios. Professor, como é que o senhor analisa esse clima de tensão envolvendo aí a Coreia do Sul? Como é que isso impacta na Ásia como um todo e qual o desfecho que o senhor acredita que esse episódio vai ter? Muito bom. Bom dia, tudo bem? Prazer novamente estar aqui falando com vocês, obrigado pelo convite. Então, Ítalo, é difícil de nós sabermos exatamente o que ocorrerá, não é? Uma vez que nós temos um turbilhão de, como nós podemos dizer, instabilidade no cenário da Coreia do Sul, e acontece de maneira muito rápida, né? Então a gente tem um impeachment de um presidente, o vice assume, de certa maneira, vice, né? E também sofre o processo de impeachment, de modo que, inclusive, o responsável pela casa agora, que seria o ministro das Finanças, não gostaria que houvesse esse turbilhão político e essa degringolada nessa crise que estamos assistindo na Coreia do Sul. Justamente porque o impacto imediato que nós assistimos é uma crise econômica, em boa medida, ou uma desestabilização da economia, sobretudo em decorrência das quedas aí em ações, em bolsas de valores, enfim. Então, economicamente, é o primeiro impacto negativo que nós assistimos em decorrência dessa crise no país da Coreia do Sul. Agora, historicamente, a Coreia do Sul tem essa característica de o governo manter a estabilidade política a partir da perspectiva, vamos dizer assim, não democrática, uma vez que o modo que o atual presidente, né, que está impedido de exercer o cargo presidencial por conta do impeachment, não é? Esse tipo de ação era muito comum na Coreia do Sul na década de 80, onde nós tínhamos ali os governantes, enfim, agindo de maneira bastante ditatorial, digamos assim, para levar adiante as pautas políticas, enfim. Então, a primeira crise que nós assistimos na Coreia, não é? O primeiro impacto é a questão econômica. Segundo, não dá para sabermos exatamente como que será a relação da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte, porque isso coloca um pouco mais de lenha na fogueira, né? Porque a gente tem duas Coreias que, em tese, olham para caminhos distintos e, historicamente, a gente assistiu a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, aliás, sendo governada por ditadura, né? Então, não é novo o que acontece na Coreia do Sul, e o segundo impacto seria uma sociedade civil que não gostaria de voltar ao que foi a Coreia do Sul nos anos 80, quando nós tínhamos ali a lei marcial sendo a que dava as cartas na mesa da política interna da Coreia do Sul, enfim, não é? Então, é um momento de grande instabilidade na Coreia do Sul. O principal impacto é econômico, negativo para a Coreia do Sul, e temos a população internamente não satisfeita, em boa medida, com o passo que, eventualmente, o governo buscou tomar, o governo que sofreu o processo de impeachment. Ao mesmo tempo, nós temos um país dividido, né? Conforme nós observamos, o processo eleitoral que leva a essa crise agora ocorreu lá em abril, porque em abril nós tivemos um processo eleitoral na Coreia do Sul, onde o parlamento eleito é profundamente opositor ao atual presidente, não é? Nós temos que a casa é composta por 300 deputados e 197, 98, uma coisa assim, dos deputados é do partido opositor ao atual presidente. Então, em decorrência de uma certa fragilidade e também por causa de uma popularidade muito baixa, o governo da Coreia do Sul tentou restringir direitos civis e também ali atividades políticas a fim de concentrar mais poder, tá certo? O que é, de certa maneira, até previsto, porque ele faça conforme as leis do país, enfim, né? Só que aí ele acabou sofrendo um revés, enfim.